Olá, estamos começando mais um painel regional. Você com a gente de segunda a sexta, sempre neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da região, gente que é notícia e que debate com você os temas importantes, a nossa pauta aqui na Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional, que são muitos, não é? A República segue em chamas, lamentavelmente, para todos nós, né? Os problemas continuam acontecendo aqui por toda a região metropolitana. Telefone aberto, estamos ao vivo, duas linhas à sua disposição, 3223-1120, 3223-7676, ligue para cá, entre em contato com a nossa produção, com a sua participação importante, sua pergunta, seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para você entrar em contato conosco, para você, claro, participar conosco, participar com a gente aqui do Painel Regional. Aqui à minha direita, com prazer recebendo o nosso Manuel Rogério, advogado, e com o nosso companheiro habitual, comentarista habitual aqui do Painel Regional. Já conosco o vereador Banha, do PMDB de Santos, mais uma vez participando aqui do painel, e Angélica Mariano, presidente do PTC de Guarujá. Claro, a balsa sempre um problema danado aqui, a travessia de balsa, um sistema totalmente arcaico, né, e ultrapassado, que continua em prática, lamentavelmente, aqui na nossa região, fazendo aí a ligação entre essas duas cidades tão importantes, né? Manchete do Diário do Litoral, como você está acostumado, né? O diário que circula aqui pela cidade, por toda a região metropolitana. Está aqui a capa: saúde de Cubatão na UTI, tema que a gente já discutiu diversas vezes aqui no painel regional e, lamentavelmente, continua problemático. Eu entrego aqui ao Rogério o DL, o Diário do Litoral. E ainda o DO, Diário Oficial aqui da cidade, gentilmente enviado pela Secretaria de Comunicação de Santos. Festival do Café terá mais de 40 atrações no Centro Histórico. Ano passado teve um público até surpreendente, né? Muita gente compareceu ao Festival do Café e não estava esse frio que a gente está vivendo agora em 2016, né? Significa que provavelmente esse bom público se repetirá agora este ano. Manuel Rogério, prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão. Prazer é todo meu. Quero dar uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Mandar aqui o recado da Angélica, que acabou de me passar um WhatsApp, que está na fila da balsa, mas que logo estará aqui com a gente. O vereador Banha também participará hoje, né, nessa bancada. E, afinal, temos muitos assuntos para tratar aqui da nossa região, apesar, Boturão, que a crise ela não se limita mais agora no Brasil. A crise ela se estendeu a nível mundial. Com a saída do Reino Unido, com a saída não, esse é um ponto polêmico até, com o plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, o mundo se mostra em crise. E isso, quando o mundo se mostra em crise, agora com a nova sistemática de globalização da economia, ele se irradia efeitos dessa crise por todos os 4 cantos do mundo. E a gente está na expectativa, porque me parece que a decisão democrática dos eleitores em plebiscito no Reino Unido não é aquela mais acertada, e as autoridades já estão repensando a saída e até a possibilidade de um novo plebiscito. É uma pressão muito grande na Escócia, né? Os escoceses, 70% aproximadamente, votaram para a permanência na União Europeia, não estão aceitando muito esse resultado, né? Estão querendo até se separar do Reino Unido, se for o caso. Exatamente, né? Este é um ponto, né? Se o Reino Unido vai perder a sua hegemonia, ou se ele vai manter a sua hegemonia, e será a Europa que vai perder essa tão sonhada hegemonia, porque a economia em bloco é uma economia que ela sempre se mostra mais vitoriosa do que aquelas economias mais fragmentadas, porque quando você negocia em bloco, você traz melhores vantagens para aqueles que participam deste bloco. Afinal, por isso que eu estou dizendo aqui que nosso problema de economia do Brasil, além de toda essa crise política, agora tem mais essa agravante, que é a questão dessa crise mundial
com essa questão da União Europeia. Muito bem, como eu anunciei há pouco, já está conosco aqui o Banha, vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB aqui de Santos, participando e colaborando com a gente em mais esta edição do Painel Regional. Prazer em revê-lo, vereador, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do Painel Regional, boa tarde, sempre especial, doutor Manuel Rogério, Camila Aloy, e também boa tarde às pessoas que me receberam lá no sábado à noite, lá no Ilhéu Alto e no Ilhéu Baixo, e que estão atentas sempre aqui ao Painel Regional. Mandaram um abraço a você, Boturão, que assistem quase que diariamente o Painel Regional. Um abraço ao pessoal lá do Ilhéu Alto, Ilhéu Baixo, todo o pessoal que acompanha diariamente aqui os debates, as discussões importantes sobre a cidade, sobre a região e sobre o país aqui no Painel Regional. Lembrando que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clique no Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado você revê através do YouTube, como preferir, não é? Os trechos que considerar mais interessantes ou o programa inteiro. Camila Aloy conosco para acompanhar mais uma vez a nossa produção e a sua participação aqui com a gente. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Boturão, boa tarde para você. Cumprimento ao vereador Banha, cumprimento ao doutor Manuel Rogério e também boa tarde a você que está em casa. Quando você quiser participar aqui do nosso programa, perguntar, debater, opinar, basta acessar a nossa página no Facebook, como lembrou o Boturão, né, no início do programa, facebook.com/Painel Regional TV, ou então também pelos nossos telefones que estão sempre à sua disposição, 3223-1120 e 3223-7676. Deixe sua participação, que sempre é muito importante aqui em nossa bancada. Muito bem. Fui surpreendido hoje ao abrir o jornal, eu estava lendo a página do colunista do jornal A Tribuna, várias fotos de um evento recente aqui na cidade, e lá estava o companheiro aqui ao lado, com a esposa sempre elegante, Dona Fátima, nossa madrinha aqui do Painel Regional, e o Banha num estilo um pouco diferente do habitual aqui na cidade, né? Cachecol pendurado ao pescoço. Parabéns, viu, vereador? Deu um toque britânico a sua presença ali na foto. Gostei, viu? Você é suspeito, você é amigo, e como já dizia... Gostou, Camila? Como dizia o Cassione aqui e Oswaldo Justo, sempre, amigo não tem defeito, né? Nós estamos desfalcados, né? O Heraldo José dos Santos está acamado, segundo informações. A sogra dele. A sogra que está acamada? A sogra fez uma cirurgia. É. A mãe da Noemi, inclusive peço aqui a todos que a gente faça essa corrente, já está em casa, pronto, restabelecimento. É uma cirurgia até delicada, mas ela agora é a convalescência, né? A pronta recuperação. Quer dizer que com o Heraldo não é nada? O Heraldo está bem, graças a Deus. Ah, porque chegaram informações truncadas que ele estava com aqui, pneumonia. Né? Claro, eu falei que a fonte é perigosa, precisa ser bem avaliada. As informações que chegam truncadas e equivocadas a gente aqui. Então o Heraldo estará com a gente aqui durante a semana, com as suas participações sempre inteligentes. A nossa Angélica Mariano está com problemas na travessia, é isso, Rogério? Parece que já mandou mensagem, já está na deve estar na cidade, está em Santos. Está chegando aqui, já estará conosco, mas mais uma vez fica presa na travessia. Eu já disse, esse tipo de serviço obsoleto, arcaico e completamente ultrapassado e que a gente não consegue resolver, né? E caro, né? E caro, até tomando... Eu não sei nem como é que está, porque faz tempo que eu não vou lá, mas... Até tomando pelas nossas representações, o doutor Manuel Rogério é testemunha disso, nós questionamos muitas vezes o contrato da Dessa com o concessionário que lá está, utilizando os próprios equipamentos que já estão lá há 30, 40 anos, ou seja, o contrato beira o Estado a 53 milhões ano. A empresa que explora, ela não explora só pela receita do pedágio ou da cobrança da travessia. Até pelas horas paradas ou quando dá quebra daqueles equipamentos, eles computam essa quebra. Agora, tem fiscalização? Tem perícia? Como é que é mensurado esse valor, doutor Manuel Rogério, desse contrato, que na minha forma de ver é um contrato até leonino, que você ganha mais com a balsa parada do que com a balsa em movimento. E aí você vê, nós falamos da capacidade da balsa, não cumpriram o TAC de ter 10 balsas praticamente funcionando concomitantemente. Isso é um TAC. Não cabe. O promotor público fez o acordo e foi assinado. Desde o princípio que é assinado um acordo, tem que ser cumprido. Quando teve 8 balsas, bateram? Não, e fora isso, ainda existe uma grande insatisfação
por parte do Guarujá. Agora o Luciano China, vereador do Guarujá, também fala da eficiência e da qualidade, provocando o Ministério Público do Guarujá, também o mesmo de Sabor. Ou seja, o Dersa já não tinha competência para administrar nem balsa, nem a balsa de passageiro, porque se não fossem as catraias, se não fossem as barcas de passageiro, consequentemente, estaria um caos ainda na mobilidade. E hoje se fala muito em mobilidade, até o jornal A Tribuna fala de um grande evento falando sobre a mobilidade na Baixada Santista. A gente sabe que se cobra muito, se oferece pouco, mas se continua essa celeuma há mais de 20 anos. Pois infelizmente não dá para a gente elogiar o serviço, né? Eu só queria te dar a opinião do Rogério sobre o sistema de balsas. A Angélica já vai estar com a gente para, mais uma vez, testemunhar o problema. Quando eu brinquei aqui com o Banha da foto na coluna, é do nosso Barbuí, certo? Coluna do Barbuí, um abraço para ele. Márcio Barbuí está sempre com a gente aqui, antenado. Sempre nos encontramos, antenado, gente fina, um abraço ao Barbuí, tá certo, Rogério? Eu que conheço vários portos pelo mundo, eu fico me imaginando o que falam do Brasil. Aqui, por exemplo, o Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina, o maior da América Latina. Há tantos anos a gente ostenta esse título de o maior porto da América Latina. E a gente tem, no canal de entrada do porto, um serviço de travessia de balsas que confronta diretamente com o canal de passagem de entrada e saída de navios no Porto de Santos. Mas, ora, você quer um porto de excelência? Se a gente não tem, dentro da nossa região, uma saúde de excelência, se a gente não tem serviços públicos de excelência na nossa região, eu estou aqui folheando o Diário do Litoral e é triste. É capa do Diário do Litoral, saúde de Cubatão está na UTI. Você vira 2 páginas, você vê revitalização da biquinha, não sai do papel. Se você virar mais uma página, crise financeira no Serviço Básico de Saúde de Cubatão. O que é isso? Que região que nós estamos? Quando o Banha fala, nós ingressamos com a representação contra a Ecovias, nós ingressamos com a representação contra a Dersa, e o Banha sabe muito disso, não é uma nem 2, são várias. A gente até esquece, não consegue falar com exatidão o número de representações que tem contra a Ecovias e contra a Dersa, seja pela balsa, seja por ocupação de espaço público irregularmente, que é o caso da ELOG, seja por falta de espaço para estacionamento dos caminhões, que causa aqueles congestionamentos na via, na entrada de Santos, seja pelos assaltos e roubos que tem causado a morte de muitos cidadãos da nossa região. Então, essa questão da gente estar criticando sempre a Dersa, a Ecovias, enfim, o governo do estado, não é porque nós somos chatos, não, é porque é insustentável isso. Você vê, saúde é problema do estado também. E aqui nós estamos com o problema no município de Cubatão, onde a capa do jornal já fala, saúde de Cubatão está na UTI. Nós não temos um serviço básico de saúde em Cubatão, muito menos em São Vicente, quiçá tem em Santos. Em Santos a gente tem uma saúde, me parece, mais bem ajustada, mais bem organizada, né? Hospitais de mais porte. Eu vou só completar você. Uma vez a gente falou sobre saúde aqui, muitas críticas, enfim, e um médico importante aqui da cidade, amigo de vocês, meu amigo também, ligou e me disse o seguinte: por favor, quando vocês falarem sobre a saúde, deixem bem claro que é a saúde pública que tem essas dificuldades todas, porque as pessoas ouvem e tal, e fica aquela coisa que saúde tem que atravessar o sistema cheio de imigrantes. E, na verdade, tudo bem. Em vários setores de cardiologia, oftalmologia, pediatria e outros setores importantes, a gente tem algumas clínicas importantes, investimentos importantes, de médicos importantes aqui na cidade de Santos
principalmente. Olha, eu faço esse destaque aqui à parte, para a gente não cometer injustiças. Infelizmente, uma coisa puxa a outra. Quando você pega hoje, estampado nos maiores jornais do Brasil, dizendo que a Baixada tem um nível de desemprego maior que todo o país, estado da Baixada Santista. A Baixada Santista é a maior índice de desemprego do estado de São Paulo e do país. Quando a gente fala nisso, o que acontece? Aquelas pessoas que utilizavam o plano de saúde, ele vem para ser atendido pelo espaço público, ou seja, pela saúde pública, pelo SUS. E o próprio hospital particular, ele acaba atendendo uma demanda reprimida que o próprio SUS entupido, porque muitos hospitais que não trabalham com SUS, só trabalham com plano, começam a ter o déficit, porque não se equilibra, porque migra, quem sustenta hoje é a saúde intermediária. Ninguém vai para a saúde pública, até pela produção e o nível de riqueza que você tem dentro da sua região. Se o nível de riqueza e produção e geração de dinheiro cai, logicamente esse serviço intermediário ele sofre um colapso. E o serviço SUS, que é o povão que está desempregado e que precisa ser atendido, ele já estourou e, consequentemente, atingem a todos. Você sempre fala, olha, o particular do não particular. A Santa Casa hoje ela está numa situação difícil, porque atende a demanda de 29 mil municípios, como o Guilherme Álvaro também, como o Santo Amaro também está nessa situação. São José também vive hoje de 20% da sua capacidade só de trabalho. Aí você fala, como é que vai fazer? Você vai criticar, como liguei essa madrugada para o Ricardo Aiden, quero até agradecer a fidalguia, o atendimento, a presteza, o diretor Ricardo Aiden, 24 horas com o seu celular ligado, só que ele falou assim, eu tenho os meus gargalos, mano, eu tenho dificuldade. Até no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que vem de outros hospitais e só passa pelo Guilherme Álvaro, tem uma demanda reprimida, acaba tendo, porque é só lá que faz, Boturão. Então, o que acontece? Você acaba estrangulando todos eles e cai praticamente uma cobrança faltando qualidade, eficiência e, principalmente, agilidade. Que saúde, quando a gente fala com vida, a gente fala em agilidade. Eu só vou fazer uma pequena correção aqui do Boturão. É a questão de saúde pública, lato sensu é aquela que não é essa saúde curativa, essa que a pessoa vai procurar o posto de saúde. Saúde pública seria uma vigilância sanitária, as questões epidemiológicas, o setor público de saúde. Então nós vamos fazer uma correção aqui para aqueles que detêm clínicas em Santos. Afinal, a gente tem aqui em Santos excelentes profissionais que muitas vezes dão até aula em faculdades de medicina em São Paulo, e participam também do atendimento em grandes hospitais em São Paulo, e aqui estabeleceram sua sede e atende muito bem aqueles que o procuram. Agora, o setor público de saúde, aquele que atende qualquer um, aquele que chega, independente se a pessoa tem plano de saúde, se a pessoa tem dinheiro para pagar, ele tem que atender porque é a regra do SUS, Sistema Único de Saúde. Esse setor público aqui na nossa região, esse está falido, esse é utopia, não atende ninguém. Angélica Mariano, presidente do PTC de Guarujá, conosco mais uma vez. Conseguiu se livrar do drama da travessia? Tudo bem, Angélica? Boa tarde, boa noite. Para quem está no Reprise, isso bem. A gente chega aqui, vem correndo, mas é uma realidade que nós, guarujaenses, ou aqueles que vão trabalhar no Guarujá, até mesmo na Bertioga, passam esse drama, A gente sempre está atrasado, por mais que a gente tente chegar um pouco, a gente está com o serviço lá da travessia da balsa, eu e você, passando isso diariamente, é uma vergonha, Mas já que o nosso tema é saúde, eu quero até aproveitar, porque eu vinha mentalizando isso, a toda a TV Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília, eu estive na palestra de Divaldo, no sábado, onde ele foi homenageado. Deixo um abraço aqui em nome de toda a família Santa Cecília, porque a Lúcia estava lá e foi uma homenagem maravilhosa. Mas também a palestra dele foi sobre isso, ele nos transmitiu uma mensagem e que eu concordo um pouco e nós temos que começar a rever um pouco. E para quem não conhece o Divaldo, é uma das maiores autoridades kardecistas e espíritas do país. E recebeu homenagem, como professor, mas ele nos transmitiu ali através da história, da evolução da ciência, junto com o ser humano e junto com a fé,
que nós estamos realmente ficando doentes, né? Doentes, a população, doentes por, muitas vezes, pelo que eu entendi ali também, a má orientação, porque nós temos que pensar no seguinte, a saúde está no caos. Concordo com tudo que vocês falaram aqui, está no caos, porque a população está empobrecendo, está ficando sem emprego e acaba indo para o SUS, mas a gente também tem que voltar a discutir a famosa prevenção. Os trabalhos muito sérios na educação com as nossas crianças, com os nossos jovens, para que sejam orientados a não ficar doente, a se cuidar dentro da sua casa, a se cuidar dentro da sua mente, que Divaldo nos falou muito isso. A mente, né, já está comprovada aí na nova ciência, na nova medicina, tem um poder muito grande sobre o nosso corpo, sobre a nossa matéria, e isso nós temos que trazer também à tona novamente, eu acho, como saúde pública, a prevenção, junto com a educação, junto com projetos de saneamento básico, como vocês falaram aqui no jornal. Outro dia apareceu que o Guarujá, a nossa cidade lá, e eu sou, como eu falo, eu sou Guarujá, vou falar da minha cidade, nós estamos aí num caos de investimentos de saneamento básico, abaixo, enorme, se parou de fazer isso, até porque que nem nós aprendemos com os velhos políticos, não foi, Banha? Verdade. Obra de saneamento não aparece, né? Mas aparece anos depois. Isso paralisou. Isso também está trazendo problemas de saúde, a gente que anda em todos os lugares, a gente que vai em todos os bairros, a gente vê os problemas das chuvas, dos alagamentos, trazendo bactérias, trazendo infecções. A gente vê também a falta de orientação até com o meio ambiente, onde crianças adoecem com bronquites, com gripes fortes e idosos. Isso tudo tem a ver também com a prevenção. Eu levanto aqui uma bandeira muito forte a todos vocês, que nós temos que voltar realmente, é uma das saídas para a gente fortalecer a saúde pública. A prevenção, junto com a educação, junto com a área social. Peço aqui o nosso vereador Banha, que leve na Câmara novamente essas discussões de Santos. Guarujá eu também peço que a Câmara discuta, mas é um pouco problemático a nossa Câmara, não é tão atuante que nem a de Santos. Já tirar o saleiro dos restaurantes, das mesas. Já em vez de estar discutindo esses problemas sérios que estão criando caos, como você citou, vereador, até no Hospital Santo Amaro, que recebe aí também uma faixa muito grande aí da Baixada Santista, do Santo Amaro, que teve aí com esse intuito mesmo, Dom Domênico, eu conheci, de trazer essa saúde gratuita, mas com qualidade, né? Que a pessoa possa ser bem atendida. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente retoma a sequência aqui do painel regional em instantes. Até já. Acho que é para não fazer. Um ataque de marginal. Tem mais de 45 bairros agora já. Muito bem, de volta aqui o painel regional. Banha conosco a nossa Angélica Mariano, né? Do PTC de Guarujá, tá certo? Ele está aqui. Com DNA. Você falou. O Maurici deve estar rodando. Está rodando aqui nosso professor Maurici. Né? Tivemos um evento kardecista aqui no sábado, que a Angélica fez questão de confirmar. Ele está aqui rodeando porque ele está aborrecido. Ontem não teria sido uma tarde feliz para o Maurici, né, Angélica? Nem para você, né? Não. Eu respeito você. Eu sinto tristeza. Minha solidariedade à torcida tricolor. Mas o Rogério olha, com a gente aqui. Eu gostaria de dizer que foi um belo jogo. Aí, Maurici, Foi um belo jogo, isso que vale. O Maurici teve a capacidade de comparar o Rogério Ceni ao Pelé no nível dos gênios do futebol. Olha onde chegava. Mas ele não deixou de construir sua história, o Rogério Ceni, né? Não, a gente claro. tem que deixar o registro de bons Goleiro jogadores. excepcional. Mas debaixo Grande daquela camisa do tricolor, tinha a camisa do Santos, que ele era um apaixonado pelo Santos, a gente fazia. Já cansei de fazer jogo. Está contestando. Cansei de fazer jogo lá na casa do Maurici. Só que é o seguinte, hein? Ele dava a bola, dava o apito, o jogo de camisa, aí ele fala assim, vocês ainda querem ganhar o jogo de mim? A última bola era dele. Rogério também com a gente aqui e a nossa Camila atenta à sua participação, à nossa produção. Temos um vídeo. Sim, Buturão. Temos imagens, né, na verdade, de uma confusão que teve numa padaria aqui em Santos. Lá na 7 de setembro, é isso? 7 de setembro, exatamente. A gente pode falar em cima, né? Olha, o que é isso aí? Podem. Batendo na funcionária. A funcionária foi agredida? Lógico. E aquela outra pessoa que está ali? Outra funcionária gerente. ali, e esse grandão aí, Esse de boné? Que é isso? Bandido.
Essa é a câmera da padaria mesmo? Essa de listrado Parece que tá junto com o rapaz puxando, né? freguês, agora ficou meio perdido a mas imagem, aí... né? Aí entrou mais uma pessoa, E o outro comerciante cara. se socorre para quem? Não, ele está cansado de socorrer, viu, Manuel Rogério? Eu, inclusive, estive lá hoje e acompanho isso há muito tempo. Essa é na área do mercado. Essa padaria fica perto da área do mercado municipal. Ali no quarteirão. Na Vila Nova Paquetá. Agora abriu um pouco mais a imagem aí. Eu quero deixar um abraço aqui ao seu Jaime. Opa, Esses Esse rapazes é o aí, cara, esses aí. rapazes aí estavam tentando assaltar. Opa, e olha que confusão, hein? bate-boca. E todo dia, a funcionária do seu Jaime... que Aquela é do- moça de branco, você sabe quem funcionária. é? Funcionária? Não, essa Não, não. não. Essa tá veio junto com o cidadão. Olha, que agressividade, hein? Total. E nós Rapaz. tivemos lá no Rio Volga, na padaria, e logicamente o maior reclame lá é segurança. Os funcionários não têm segurança para trabalhar. Todo dia são visitados pelos assaltantes que roubam caixa, roubam produtos do mercado ou da própria padaria. Então, ali já tem um sistema, um alarme totalmente dado pelos comerciantes que estão insatisfeitos com a segurança. Isso nos remonta ao Boqueirão. O Boqueirão tinha uma sociedade de melhoramentos do Boqueirão, que estava parada. Ela foi reativada, Angélica, pela vontade dos moradores em se reunir, se agrupar e pedir segurança, como aconteceu no próprio Imbaré. Criaram um centro comunitário que estava desativado há 20 anos. Então você vê, estas pessoas, se não estão vindo pelo amor, estão vindo pela dor. Porque ninguém consegue mais trabalhar numa situação como essa, no nível de caos, de pancadaria, de agressão. Porque o cidadão não se contenta só em roubar, ou levar vantagem, ou sair sem pagar. Ele quer fazer um papelão, ele quer agredir as pessoas. Aquela moça que estava ali violência, agressivamente batendo Muita nos outros, ela violência. foi para roubar a padaria, foi isso? O E o rapaz rapaz de boné branco já também? tinha sido É inquirido isso? pela funcionária e contestando sobre a conta, se pagou, se não pagou. Ah, entendi. E aí começou o desfecho. Mas já é uma padaria marcada, como outros panificadores já não tem mais sossego. Falei com o seu Adalberto, hoje presidente da UNEPA, da União dos Panificadores, diz que os panificadores, como abrem muito cedo, têm uma dificuldade e quando fecham, tem que fechar menos das 22 horas, porque o corajoso que ficar até as 24 horas também não sabe se sai vivo. Então, vereador... Essa é uma das reclamações maiores que temos batido sempre com a Polícia Militar, com o Coronel Ricardo, mas não tem ecoado muito bem na Secretaria de Segurança Pública, porque o nosso efetivo Do Estado. é pouco. Secretaria de Segurança Pública do Estado, o nosso efetivo é pouco, continua sendo pouco. E outro dia, Manuel Rogério, o que me espanta, o coronel dizer, não, o problema é do tempo. Será que ele é meteorologista? Ele diz que tem o tempo com isso? É porque esquentou muito, veio mais gente pra cá. Ora, Deus. E agora que tá um frio de rachar, como é que faz? Isso não tem justificativa. Então, não dá mais para acreditar nesse secretário de segurança, no sistema de segurança do Estado, e eu acho que cada um vai ter que fazer a sua lição de casa daqui para frente. Eu acho que a guarda municipal de todas essas cidades vai servir de braço para coibir esses crimes que estão aí. Só um que minutinho, sempre serviu, né? Boturão, a moça que aparecia de listrado nas imagens sendo agredida é a gerente do estabelecimento. A de listrado. A de listrado. E a de jaqueta branca Foi a era moça agressora. que foi, a agressora foi que foi assaltar, não foi isso? Foi assaltar a padaria. Isso. Muito bem. É, Agora, a Angélica, a gente viu até, em Guarujá também, claro que o problema de segurança é eu muito até- grave, a gente não perde da lembrança, né, o assalto que sofreu a repórter da TV Tribuna, Tatiana Jorge, né, fazendo uma entrevista ao vivo, né, com o cidadão e com o secretário, né? O secretário em frente ao Paço Municipal. Secretário de Saúde. Secretário de Saúde, chega um rapaz ali, um marginal ali de bicicleta, assalta o pessoal ali, A empurra, nossa enfim. realidade não é muito diferente. Eu estava na fila, confirmando aí as notícias, eu acabei, por coincidência, né? Da balsa? Infeliz, coincidência infeliz, nas notícias aí que a gente está recebendo pela internet, existiu algo parecido lá no La Plage, na padaria La Plage, ali nas Astúrias, com a família do seu Erasmo, que a gente manda todo um abraço. Pelo jeito, hoje pela manhã aconteceu algo parecido. Ali a polícia chegou, atuou, né? Mas também tem a informação que a escola Hugo
que é próxima. Os professores também tiveram um assalto hoje, foram envolvidos. Alguns jovens chegaram ali e assaltaram esses professores que estão ali para trabalhar, para trazer uma educação a todas as crianças. É um bairro, o bairro dos Astúrias, um bairro já antigo, mas eu quero trazer à tona o que você trouxe aqui, vereador, sobre as comunidades, as associações do bairro, a importância. Eu tenho participado e visto a Associação do Guaiúba, a quem eu parabenizo toda a SAG através do presidente do Miro. Eles estão ligados, todos os moradores, por WhatsApp, estão fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive envolvendo a segurança. Hoje às 19 horas, vai ter ali no Luxcope, né, do Luiz Américo, vão abrir um espaço para conversar e discutir sobre segurança ali do bairro. Eles estão usando estratégias de que a própria população participa. Quem entra, alguém está chegando no bairro e não é identificado. Foi uma forma de todos os moradores começam a acionar a polícia ao mesmo tempo e questionarem o que está acontecendo lá. Isso fica de um exemplo. O quanto o poder público, o quanto a prefeitura tem que ter essas associações de bairro como parceiro. Nós não temos que calar essas associações de bairros. Hoje, elas têm que ser realmente incentivadas e vir a participar junto com o poder público. A gente tem uma classe política que adora fechar a boca da associação de bairro e querer, né, monopolizar a associação de bairro, porque acha que a associação de bairro vai dar trabalho. Em vez de ver que a associação de bairro é um grande parceiro, que os moradores que sabem o que lá acontece para participar. Eu tenho visto no Guaiúba, inclusive, eu vi, nós tivemos também aquele efeito aí dos plantons na água lá no Guaiúba, e todo mundo indo, e vamos todos juntos à noite, tiraram foto, divulgaram a beleza da praia do Guaiúba, né, que é uma praia maravilhosa, lá existe a microrregião. Isso nos emociona, de saber que realmente a sociedade se unindo, ela vai encontrando os caminhos para melhorar. Então, eu tenho certeza que até a atuação rápida ali hoje no seu Erasmo, lá na La Plage, vem devido a essa união que está começando a surgir do Guaiúba, envolvendo a Praia do Tombo e a Praia dos Astúrias. E isso é um grande exemplo para a gente, para realmente saber que a gente tem que apoiar vocês, associações de bairro, vocês, diretoria e presidência de associações, que são muito firmes em nos ajudar. Eu também tenho reparado o pessoal lá do Rabo do Dragão, já é o outro extremo da ilha, né, atravessando a Bertioga, também tem feito um trabalho maravilhoso de união com a comunidade, de trazer à tona, inclusive, já citei aqui, ensinamento com as crianças a respeito do meio ambiente, as crianças que ali moram, junto com a população. Então, a gente espera que o que aconteceu aí nessa padaria, infelizmente está acontecendo na Baixada Santista inteira, mas que o Estado, né, que o governador venha olhar por nós e saber que nós somos seres humanos e que nós podemos nos unir e nos proteger no dia a dia. Muito bem. Turão, só um minutinho, só para explicar, chegaram algumas informações explicando sobre o caso que aconteceu agora há pouco das imagens que a gente mostrou. Na verdade, foi um casal estavam dizendo que foram buscar um celular que eles haviam deixado no estabelecimento. Só que não havia celular nenhum e eles estavam meio alterados, segundo as informações que chegaram agora. E aí que começou toda a confusão. Foi isso que eles alegavam, né? Que estavam buscando um celular que não havia no local. Boturão, eu como ser humano, eu me envergonho dessas imagens. Eu me envergonho de saber que uma pessoa é capaz de desferir vários golpes sem razão nenhuma, porque se fosse para repelir uma ameaça, se fosse uma coisa imediata, como é na legítima defesa, uma repulsa imediata, ainda que se fosse, poderia ter alguma explicação, mas você analisando as imagens, você vê que ela desfere vários golpes indiscriminadamente, não para. Você vê que é violência pura. Parece que estava completamente fora de si, né? Fora de si. É por isso, acho que no começo do programa, acho que a Angélica foi feliz em falar que o ser humano está doente. A gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa cuidar do nosso espírito, a gente precisa saber que aquele outro ser humano é um irmão nosso. Acho que isso não pode acontecer, por mais que aquela pessoa te provoque. Acho que as discussões têm que ficar no campo das ideias e
nunca ir para agressão física, isso aí é uma aberração. Mas eu penso que o papel importante disso aí é da família e cabe aos pais e às mães educar seus filhos para que eles saiam às ruas, respeite o próximo, respeite o seu semelhante e que tenha amor no coração, porque isso que nós estamos vendo é incabível, é impossível. Mas só para finalizar. Eu não sei quem que mandou a resposta aí, mas se por um celular sai em soco e pontapé, se fosse isso não justifica, logrado, né? se fosse roubado dentro da padaria, tinha sido uma mortandade. Ou seja, a gente tem que requerer, tem que cobrar as instituições que foram feitas para isso. Não é fazer justiça com as próprias mãos. Se tem polícia, chama-se a polícia. Se tem desinteligência, chama a polícia. Não tem outro órgão, é o para-choque, é o freio. Mas aí funciona. É a ausência não do funciona. Estado. E o judiciário? É a ausência do Estado. Não funciona o judiciário? Vamos ir ao México. Aqui é o México, Honduras. Eu estava na Claro, eu estava na loja da Claro. Eu acredito, o que a gente observa... essa violência, o que a gente anda e caminha aí, todo mundo sabe, até quero agradecer a todos vocês que têm nos recebido. Esse fim de semana, caminhei muito com a dona Regina ao meu lado, a gente sempre recebe muito carinho. Um beijo à dona Regina. Teve com a gente, nossa, é muito carinho que a gente recebe sempre, né? E os ensinamentos dela ao meu lado, uma das coisas que nós conversamos foi isso. É o limite do ser humano. Onde nós estamos chegando? Né, de não pensar no nosso próximo e o que nós estamos atingindo ao outro. Mas, ao mesmo tempo, esse desespero está acontecendo pela ausência de Estado. Quem está hoje fazendo o que a prefeitura deveria fazer, o que o governo do Estado deveria fazer? É o que acontece ali. Alguém fica irritado, aí, lógico, vocês viram que o rapaz bateu numa moça. Aí você imagina aquele que está ali, mas não, eu estou chamando a polícia não vem, eu tenho que apartar, vai apartar, acaba brigando. É ausência de Estado. Ninguém está acreditando nesse mais ponto no aí, Estado. Nesse ponto aí, eu não acredito mais no Estado. O Estado já sucumbiu à bandidagem. O Banha acho que teve coragem de tocar num tema polêmico na Câmara de Santos. Eu presenciei, que eu estava lá, ele pode falar com mais propriedade disso, não sei se há tempo ainda, o Boturão quer falar também desse assunto da Claro, mas enfim, tudo engloba a segurança pública, que é a questão de armar a Guarda Municipal. Mas por que vão armar a Guarda Municipal? Porque o Estado sucumbiu. A gente só depende agora do nosso município. E a gente tem uma guarda bem estruturada. O que a gente tem que fazer é dar condições para a nossa guarda combater o crime. Mas a guarda, constitucionalmente, é para proteger o patrimônio. Há tempo já caiu isso. A sociedade evoluiu. Se precisar uma emenda constitucional para mudar isso, para ficar claro, mas já tem uma legislação que permite que a Guarda Municipal possa fazer convênio com o Estado. Vamos trazer mais uma responsabilidade para o município? Ora, se o Estado não está cumprindo, a gente só tem que pedir para o município. Mas quando o município também pega isso e exerce da maneira certa, que isso também a gente tem um pouco de receio. Tem que, claro, treinar a gente uma guarda especializada. Exatamente, claro. Porque a gente pensa lá no nosso município e começa a ter essas ausências de Estado em tudo. A gente pega esse cidadão, ele vai... Não sei se foi o caso, mas é o que a gente escuta muito na rua. Eu vou lá pedir um auxílio por um parente doente. Eu não consigo atender, eu não consigo a consulta, eu não consigo medicamento, Aí a minha filha está na escola, entra naquela escola não tem merenda e as notícias que a merenda está sendo desviado o dinheiro. Gente, isso tudo é ausência de Estado. É onde o cidadão começa a estourar e agir por si próprio. É isso que nós temos que começar a repensar e evitar. E isso também... começa a criminalidade tomar força. Porque o que mais me dói é entrar nos lugares e saber que a criminalidade ampara mais aqueles moradores do que o Estado. Isso me dói quando eu escuto depoimentos, e muitos a respeito disso. Isso é muito triste para uma sociedade. Então, vocês estavam falando sobre as relações humanas, não tem diretamente a ver com segurança pública, mas sim com o poder judiciário, teria a ver com a justiça, enfim. Né? Eu estava com a minha mulher na Claro, lá no Praia Mar Shopping, resolvendo as questões lá dos celulares da família toda, dos filhos também e tal. Aí, de repente, começa uma gritaria ao lado, né? O cara completamente transtornado. Ele estava discutindo com a moça, já com a voz um pouco elevada, enfim, de repente começou a gritar. Ele comprou um celular na semana passada, na sexta-feira, no sábado anterior, né? E naquelas letrinhas ínfimas, o Rogério conhece bem a história dessas coisas de contrato, né?
estava lá escrito, me parece, né, que a Claro dava 7 dias para a troca do aparelho que não funcionasse. O aparelho pifou na sexta-feira. Ele foi lá no sábado. Falou, pô, eu comprei no sábado. Aí ele contou, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta foi o 7º dia. Ela falou, não, o 7º dia foi sexta, porque no dia que o senhor levou aqui já começou a contar. Agora, eu pergunto para você, num país sério, sabe quanto foi o celular do cara? R$3.000. R$3.000 o cara pagou no celular na Claro. Aí se nós tivéssemos... Por causa de 5 horas para lá, 8 horas para cá. Se nós tivéssemos a presença de Estado, ele entraria com a ação em 20... Não é isso? Mas se você tivesse um país dignamente organizado... Na justiça 24 horas nada, mas para isso existe o Código de Defesa do Consumidor. Essa matéria também o Ben conhece bem, foi presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor há muitos anos, que esse ano não tem, foi uma perda para a Câmara. Você estava querendo, inclusive, mais, retomar, não, ela acho que nessa mesa... Legislatura? Nessa mesa diretora... Era uma comissão única, aí eles adensaram e misturou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. E isso seria importante, que ele poderia encaminhar pela Câmara Municipal este assunto, mas esses 7 dias que lá consta, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro nisso. Esses 7 dias é para você desistir. Desistir da conta. Independente se tenha defeito ou não. Não quero mais, toma aí, 7 dias que você tem para desistir. Agora, se ele tem defeito, aí você tem 30 dias para reclamar. 30 dias para a empresa. Exato, a empresa ou vai consertar ou vai dar o dinheiro de volta. Eu acho o fim da picada. Um celular desse custa 3 pau, não é brincadeira. E aí ele fica nervoso porque ele não tem para onde recorrer. Mas vai no Procon, aí demora, né? Vamos para o intervalo e a gente retoma o painel regional já. Muito bem, sequência do painel regional, a gente vai direto aqui com a nossa Camila Aloy, com participações sempre importantes, o telespectador que está ligado aqui no painel, né, Camila? Isso mesmo, Boteirão. Valdomiro Tento diz assim, periodicamente, quase todos os países usam plebiscito para ouvir a sociedade. Porque o governo municipal, estadual e, de modo especial, o atual governo federal tem medo do plebiscito como o diabo da cruz. Não sei se tem medo do plebiscito como o diabo da cruz, mas uma série de assuntos deveriam ser resolvidos no plebiscito. O pessoal vem com a história do custo, né? A gente estava conversando aqui do armamento da guarda. Nós tentamos fazer um, né? Exatamente, porque a lei orgânica do município, ela prevê o plebiscito e nós mas não regulamentou, né? O vereador Banha apresentou um projeto que era essa questão para saber se queria arma ou não arma a guarda municipal. Isso já é um tema polêmico, porque a nossa segurança já vem... No governo Beto Mansur apresentou isso. Nossa segurança já vem em decadência há muito tempo. Todo mundo gostou até da ideia. Vamos fazer o plebiscito. A hora de fazer o plebiscito, tem um plebiscito não orgânico. Como é que ele regulamenta? Aí parou tudo. Quem é que vai fazer o pleito? Aonde vai ser o pleito? A justiça vai participar do pleito? Como é que vai ter as propagandas, os prós, os contra? Quem é contra, quem vai defender? Só diz que é a favor do plebiscito. Ponto. Agora, o plebiscito é para escutar ou também para o povo poder falar? O plebiscito é voto. Porque vamos falar de desarmamento no Brasil? Como é que é? O plebiscito... Eles já desarmaram o povo de bem. Quem tem arma é vagabundo. O malandro, o vagabundo, fascínora, o delinquente, a facção criminosa. Aí não acontece nada como proibição de lei. O plebiscito e o referendo, eles são instrumentos constitucionais. A diferença do referendo é que se institui a lei e aí pergunta para o povo se ele quer que aquela lei fique ou não vigente. E o plebiscito não, você pergunta a opinião antes da lei. Mas o plebiscito é perigoso. Você vê, iniciamos o programa discutindo isso, que foi o caso da União Europeia. Nós só conhecemos um que deu um plebiscito que era para escolher se queria monarquia, ou parlamentarismo ou parlamentarismo. E foi quem presidencialismo ganhou. Quem fez isso foi, na época, foi Itamar. Era o governo do Itamar, né? O governo Itamar Franco. Foi no Itamar Franco. Mas ali funcionou. Ele tem que existir para a população poder se colocar e também, não é só opinar, para ser seguida, né? Dentro do processo democrático, ele deveria agir dessa maneira. É isso que você falou, é o que falta. Não tem segurança para quem trabalha, não tem segurança para quem se utiliza do sistema de saúde. Então essa segurança, onde é que se dá segurança? É na lei. E quem faz cumprir a lei? Aí você vai atrás de cumprir a lei e fala, mas não tem efetivo suficiente, mas não tem médico, especialista. E agora chegamos a uma discussão, o meu amigo Rogério, Angélica,
chegou a discussão que no estado de São Paulo, professor de história está dando aula de matemática. Ou seja, Isso é verdade. nós chegamos no fim do mundo, pô. O cara dá aula de educação física tem que dar aula de português. O outro dá aula de biologia, tá dando aula de geografia. Querido, o que está acontecendo com a nossa educação? É mais outro ponto. E não tem mais especialista, não tem mais o cidadão da matéria que vai se especializar, que foi treinado, que foi aperfeiçoado. O Estado não aperfeiçoa. Antigamente, no governo, nós estamos caminhando para trás em algumas coisas. O governo municipal do Beto, eu lembro que as professoras fizeram até curso de nível superior, até um tipo de mestrado, era pago para que essas professoras pudessem... Capacitação. E que tem verba ainda para isso. Tem muito, tem verba carimbada. Nada exatamente para isso, mas colocam-se em outras coisas, se faz encontros, em vez de realmente olhar o professor. E hoje saiu essa pesquisa dizendo que o município, eu reparei no município de Santos, que faltam 35% de professores em especialidades. O nível Brasil é 50% estão fora da sua área de atuação. E no estado de São Paulo, 42%. Ou seja, estamos tendo vários professores, mas com desvio da finalidade, ou seja, desvio daquilo que eles aprenderam. Eles hoje, a gente defende, inclusive, a colocação até de assistente social em escola. Sem falar o salário, né? Sem falar salário. Mas falar hoje, o professor, ele tem que resolver os problemas da criança, em vez de ensinar e educar aquela criança, né? Hoje o professor tem que cuidar até da saúde daquela criança, em vez de estar ali na sala. Lógico, o professor ele tem que ensinar como cuidar do corpo, tem que dar aula de ciências dele, mas não é obrigação dele, ele não recebe para isso e não tem o contrato de serviço para ter que fazer o papel de verdadeiro cuidador da criança. Agora você falou do contrato. Tem um Instituto de Direito Civil que fala exceção do contrato não cumprido. Eu não vou pagar a parte dele se ele não cumprir, para mim, o que ele ficou obrigado. Ora, será que se a gente fizer isso, não pagar nossos impostos, porque o Estado não está cumprindo o seu papel, acho que caberia aí. É que, na matéria tributária, o nome já está falando, é imposto. É imposto. Então, você não tem discussão para saber se pode ou se não pode. O dono dessa bandeira aqui é o Cassione. Mas o que nós temos que cobrar... Como é que ele fala? Ninguém paga mais imposto. Mas o que a gente tem que cobrar, já que a gente tem que pagar, é onde esse dinheiro está indo e está sendo investido. Então, eu volto aqui defender a bandeira dos professores. A gente tem a irmã, inclusive, educadora, minha irmã mais nova, e a gente está vendo uma realidade muito triste, principalmente nas escolas municipais, estaduais, aí nas escolas públicas, que esse profissional está passando, né? Ele não está sendo escutado, ele está sendo usado porque ele... até o que não tem no contrato dele, por isso que eu volto a dizer... Fora as agressões que sofrem. Fora que nem o assalto teve hoje, quer dizer, não se dá nenhuma segurança para o trabalho desses professores. Então, o que dirá o restante, né? O que ele se expõe no dia a dia. Camila, mais participações aí com a gente? Uriel Vilas Boas pergunta ao doutor Manuel Rogério como você vê o destaque que é dado às denúncias contra o PT e que não acontece o mesmo com relação ao PSDB. Por que essa discriminação? Olha, eu vou emendar uma coisa aqui, não sei se o Rogério pode avaliar, a Banha, a Angélica também. Dilma liberou decretos, mas não agiu em pedaladas. A conclusão aqui é por parte da perícia feita a pedido da comissão de impeachment do Senado. Então, pelo que ela foi condenada, ela não deve ser condenada? Como é que é essa coisa aí? Já emenda as duas coisas, se vocês quiserem debater, debate, senão a gente passa para frente. Eu fiquei tão compenetrado no que o Uriel perguntou que eu nem prestei atenção no que você falou. Eu repito depois. Mas, enfim, nós estamos vivendo uma crise política. E o PT tem problemas e o PSDB tem problemas também. É claro que se dirigiu todo esse acervo jurídico contra o PT, mas nós sabemos que não é o partido especificamente, é o nosso sistema político que está podre, o nosso sistema político que está doente e que, neste momento,
está sendo apurado do PT, mas com certeza se apurar vai achar muito do PSDB, vai achar do PMDB, vai achar do já PTC, sabiam vai achar muita com coisa. certeza. Já estão vindo. O senador Aécio Neves tem alguma condição de se candidatar a qualquer coisa hoje? Hoje não tem. Então como é que no do PSDB Mas olha, está liberado o quê? Como nos municípios, eu vou dar um exemplo. A população está vendo, viu, Uriel? Lá na minha cidade, foi o quê? Já que nós estamos falando de escola, 15 dias atrás caiu do Milton Borges o teto da sala de aula. Ainda bem que caiu durante a noite. E não machucou ninguém. E não machucou nenhuma criança. Então, a população está vendo É estadual também. ou municipal? Estadual. 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 E nós estamos vendo também, acho que a população, nós estamos enxergando, né? A merenda. Vamos falar aqui do Estado? Está lá a abertura de CPI, temos que ir em cima, né, ver se realmente vai ser apurado. Agora, a figura que está indo em cima do PT, porque o governo presidencial, que eu tô te onde falando. foi primeiro atingido, foi a Quem do é o PT, quem mas é a primeira todos os caneta? outros. Quem é a primeira caneta? O regime é o quê? Presidencialista. A primeira caneta é o quê? É do PT. Estava administrando há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Então, o PT... É como a figura Agora, do tá Alibaba. Todo mundo conhece o Alibaba, mas ninguém sabe o nome dos 40 ladrões. E aí ficou. Ninguém vota mais na figura do partido A ou B. Ele vota nas pessoas. Agora, as hoje em dia. investigações estão vindo, a gente tem Lógico. acompanhado, Vem mais já gente, falei, vem mais gente, e é o que a gente espera. É lógico. Como cidadão, que isso tudo seja aberto, tá aí também os aplausos lá ao Sérgio Moro, né? É verdade. E entre outros também investigadores aí da Receita Federal e Polícia Federal estão se Próprio posicionando, Ministério né? Público trabalhando. O próprio Ministério Público. Agora, mais ainda, somos nós, população, nesse ano, em outubro, que também temos que olhar e nos manifestar. Muito bem. Agora, para te responder sobre a sua pergunta, realmente, se há uma perícia técnica, se você vai analisar a prova, se você for querer dar um conteúdo de contraditório, você se abster do julgamento político e fazer um julgamento técnico com conteúdo de contraditório, se a perícia técnica está falando que não houve pedalada, é uma prova técnica, eu acho que não houve pedalada. E o Então, se a decreto? prova técnica Quem fez o decreto? está falando disso. Avaliado A prova aqui, ó. técnica. Lê, Agora, Bruno. se você Não falar há- de julgamento político, é claro. Não há Bruno. controvérsia sobre o fato da presidente afastada Dilma Rousseff ter agido para liberar créditos suplementares sem o aval do Congresso através Porque de ela fez decretos. decreto. Por outro lado, o laudo afirma que não foi identificada a ação dela nas chamadas pedaladas fiscais. E pelas pedaladas fiscais é que ela foi afastada. Então, se ela- não há então- ação dela... Mas que- Exatamente. Eu vou dizer uma se coisa, você pensar na atenção. questão jurídica, Se a Dilma voltar... Não estou dizendo nem que a Dilma ia voltar. Estou dizendo quem assinou o decreto foi o Não, Manuel Rogério. isso aqui não Foi derruba você. a tese do afastamento da Sim. Dilma? Claro que derruba. Não, é aquela história mas o que a gente julgamento fala é sempre político. O que vai mandar eu? Claro, o governar por julgamento é decreto, né? político, mas... Julgamento é político. Nós Como sempre, o quando governo atual tem desde que eu problemas me conheço terríveis por gente, também. desde o Fernando Henrique, se falava das medidas provisórias e de se governar por decreto. Decreto. Esse é o mal. Governar por decreto, quem assina é responsável. Mas Vamos é que todos agradecendo estão fazendo, aqui. todos os governos Vamos estão fazendo agradecendo aqui o Banha, sempre com a gente. Angélica, obrigado por estar conosco. agradeço. Obrigado aqui ao nosso Rogério e diariamente com a gente aqui, acompanhando a sua participação, a nossa produção, a nossa Camila Aloy. Estamos juntos de segunda a sexta, não é? Sempre ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Se a Dilma voltar, credo. Tchau.